O sistema solar de maior sucesso a nível mundial fica na Alemanha e eles têm menos sol na Alemanha do que nós em Seattle. Por enquanto, os painéis fotovoltaicos ainda são caros, fazendo com que a eletricidade solar seja 2 a 5 vezes mais cara do que a da rede normal. Mas o proprietário de uma casa que esteja ligado à rede pode vender o excesso à companhia da eletricidade a um preço acima do normal. Os sistemas pagam-se eles próprios. O retorno pode ocorrer em 4 ou 5 anos, em geral. Para sistemas residenciais, estamos a falar em 10 ou 12 anos. Isto sem contar com os outros benefícios, como por exemplo a proteção em relação ao aumento do preço da eletricidade, assim como o aumento do valor da propriedade. Até agora, o custo principal das células solares deve-se ao silício ultra puro necessário à reação fotovoltaica. Mas existem várias companhias que querem alterar isso. A tecnologia fotovoltaica baseia-se principalmente em peças de silício para construir células solares, mas essas peças são muito caras. A NanoSolar utiliza películas finas de material fotoativo em vez dessas peças dispendiosas. Em vez do silício, a NanoSolar em Palo Alto, na Califórnia, utiliza uma combinação de elementos semicondutores. Utilizamos cobre, índio, gálio, enxofre e seleneto. Para não ficarmos com este palavreado, tornamos as coisas mais simples e dizemos CIGSS. A vantagem do material é que absorve a luz solar imediatamente, por isso pode fazer-se uma camada muito fina. É tão fina que o material absorvente é montado a uma nanoscala e gravado literalmente na superfície de uma folha, como uma tinta fotovoltaica. Nesta máquina experimental, a folha move-se muito devagar, mas este tipo de máquina pode ser construída para trabalhar a dezenas ou mesmo centenas de metros por minuto. E graças a isto, estas máquinas relativamente baratas podem ser utilizadas para fabricar uma quantidade enorme de células fotovoltaicas de baixo custo. Os painéis solares finos, assim como os seus parceiros de silício, podem ser montados na superfície de um edifício como um telhado, o vidro de uma janela ou, num futuro próximo, na forma de tinta. A chamada tecnologia fotovoltaica integrada em edifícios irá reduzir ainda mais o custo da eletricidade solar. Não se está a comprar os painéis nem a infraestrutura, compra-se tudo de uma só vez. E o meu laboratório espera obter entre 20% e 25% de toda a energia a partir do Sol, fabricando este material ubíquo que se pode encontrar em qualquer lado. O calor do Sol também é responsável por algo invisível. Uma força poderosa que nós conhecemos como vento. E no futuro da energia, o vento é uma força a ter em conta. Incrustado nas montanhas do estado de Nova York está a Fenner Wind Project, propriedade da Enel North America. Embora não seja o maior projeto eólico do mundo, representa um novo paradigma em termos de energia eólica. Maior, mais inteligente e com menos turbinas, eliminando a necessidade de dezenas de turbinas mais pequenas. O Fenner é composto por 20 turbinas eólicas, construídas e supervisionadas pela G-Energy. Cada uma tem 65,5 metros de altura, com um rotor com 66,5 metros de diâmetro, um pouco maior do que a envergadura de um 747, e produz 1,5 megawatts de eletricidade. Se falarmos em termos de habitações típicas nova-iorquinas, este projeto eólico abastece cerca de 14 mil lares durante um ano. O processo de conversão de vento em eletricidade tem início quando o vento passa pelas pás aerodinâmicas dos rotores. A combinação entre a sustentação e o arrasto faz girar as pás. Existe uma enorme quantidade de energia cinética no vento e, tal como quando se navega ou levanta um avião do solo, a pá capta essa energia cinética e cria sustentação. Essa sustentação, como uma hélice, é convertida em torque. Esse tremendo torque é utilizado no interior das turbinas a 61 metros acima do solo. As pás captam a energia do vento e convertem-na de energia eólica em energia mecânica, transmitindo-a através do eixo principal até à transmissão. Transmissão essa que a faz passar de uma rotação para 70 rotações, transferindo-a para o eixo de saída da transmissão, entrando neste gerador, que irá produzir energia. O gerador funciona entre 850 e 1400 rotações por minuto.
A partir do gerador, a corrente elétrica viaja pela torre abaixo até às linhas de transmissão no subsolo e daí até à rede elétrica. O maior desafio para a energia eólica é o facto de o vento não soprar sempre na mesma direção. A solução é diversificar a localização das turbinas eólicas e direcioná-las para o vento. Os computadores conseguem fazer com que toda a turbina gire 360 graus para captar o vento de feição. Estes computadores também direcionam as pás individuais para as posicionarem corretamente. Cada eixo pode operar independentemente dos outros. Todas as pás se inclinam com o mesmo declive que lhes é indicado e mantêm-no. Cada turbina liga-se por si só. Não necessita de um interface humano para o fazer. São necessários técnicos para fazer a manutenção da turbina. E trocar uma lâmpada, de vez em quando. Aqueles que tiverem medo das alturas não precisam de se candidatar. Eu tenho a sorte de ter provavelmente a melhor janela de escritório de Madison County. Se olharmos lá de cima, temos uma vista fantástica. Ao grupo de turbinas eólicas dá-se normalmente o nome de quintas eólicas. E neste caso de Fenner, Nova York, é mesmo uma quinta. A terra é propriedade de agricultores locais, como Donna Griffin. Para os proprietários, a adesão à Onda Verde é uma forma de ganhar algumas verdinhas. Temos um contrato em que eles pagam sobre a produção de cada turbina. É apenas mais uma colheita que nós fazemos. É muito mais fácil do que colher as nossas outras colheitas. O vento é gratuito. Enquanto a turbina girar, sabemos que vamos ser remunerados. De Nova York ao Dakota do Norte, as quintas americanas e os terrenos desertos estão a transformar-se em centrais eólicas. Os Estados Unidos têm alguns dos melhores recursos eólicos do mundo. Só para que tenham uma ideia, o Dakota do Sul e o Dakota do Norte têm, em teoria, vento suficiente para abastecer o país inteiro. O desafio está em explorá-lo e em distribuí-lo, mas se olharmos para o centro do país, os recursos eólicos são tremendos. Se olharmos para as zonas costeiras, os recursos eólicos são enormes. A agricultura e a energia eólica têm uma longa história conjunta. De facto, foi nas quintas que a energia eólica viu os seus maiores avanços. Os famosos moinhos holandeses, introduzidos por volta de 1390, passaram por muitas inovações ao longo dos séculos, incluindo secções aerodinâmicas nas suas leves pás de madeira, que aumentaram dramaticamente a arte da força ascensional. Estes dínamos pré-industriais eram utilizados principalmente para escoar e moer o grão em farinha. No final do século XIX e início do século XX, pequenos moinhos de vento nas quintas americanas foram os primeiros a empregar um grande número de pás de aço leves e eficientes, que produziam um torque significativo, mesmo com pouco vento. Algumas destas máquinas foram também as primeiras a converter o vento em eletricidade. No século passado, tínhamos um grande poder eólico instalado no oeste californiano para abastecer as bombas de água para a agricultura e para o gado. Por isso, demos início à energia alternativa neste país. Era um sistema bastante utilizado, mas foi abandonado quando o preço do petróleo e dos combustíveis fósseis se tornaram tão baratos. A nova era da tecnologia eólica começou no início da década de 1980, quando a Zond Systems começou a instalar turbinas eólicas de 50 kW, pequenas para os padrõos atuais, nas montanhas de Tehachapi, na Califórnia. Durante a década de 1980, passámos de 50, 60 kW para 200 kW no final da década. Durante a década de 1990, tínhamos qualquer coisa como 150 kW e depois passámos para 750. E mais tarde, no final da década, já tínhamos uma potência de 1,5 MW. A empresa também implementou turbinas de velocidade variável que permitia que os rotores acelerassem e gerassem energia adicional durante uma rajada de vento violenta. Avanços como estes, juntamente com computadores mais avançados e rotores mais aerodinâmicos, mais leves e mais baratos, tornaram o custo da eletricidade gerada pelo vento competitivo, em comparação com o gás natural e até do carvão. A energia eólica tem sofrido um crescimento exponencial. Brevemente, vários países europeus irão obter 20% ou mais da sua eletricidade através do vento. Em junho de 2006, o